Senhoras e senhores, conversar com vocês sobre inovação, e a primeira questão que eu faço é: o que acontece num TEDx se o palestrante sai da bola vermelha? Tem uma bola vermelha aqui que vocês talvez não vejam, o palco é mais alto. Fiquem pensando nisso que eu vou retornar. Mas eu queria começar mesmo com uma excelente notícia para todos os educadores. Senhoras e senhores, a aula faliu. Calma. A aula, como um instrumento de sustentação de pedagogias baseadas no monólogo e metáforas antigas e tradicionais de transmissão do conhecimento e retenção da aprendizagem. Mas por que essa é uma boa notícia? Porque isso nos deixa livres para repensar a engenharia didática da escola, dos sistemas de ensino, e, em particular, numa arquitetura inovadora de transformação dos ambientes de aprendizagem na escola. E, para mim, essa arquitetura tem 4 camadas que eu gostaria sobre as quais conversar com vocês hoje e trazer exemplos da minha própria prática profissional em ambientes diversos. Essas 4 camadas são os cenários de aprendizagem, os espaços físicos que a gente transforma em lugares de acolhimento dos processos de aprendizagem, as experiências que nós oferecemos aos nossos alunos, aprendizes e professores em situações diversas, como é que a gente monta relações entre as pessoas que estão nesses ambientes e como é que inovação, de alguma forma, é sustentada por redes, ecossistemas, que tornam esses processos escaláveis. Então, o que eu vou fazer daqui para frente é trazer alguns exemplos dessas 4 camadas, como elas se articulam, como a gente usa isso, então, para transformar os sistemas de educação, os sistemas de ensino e as bolas vermelhas que nos prendem dentro das escolas. O primeiro é a questão dos cenários. Veja, os mundos são... nós psicólogos dizemos pleromatizados, eles são ricos em elementos, artefatos, instrumentos de representação, ricos em significados, que permitem com que as pessoas realizem um conjunto de atividades imersivas muito intensas. A educação infantil é muito boa de mostrar isso para crianças e professores. Geralmente, a participação autoral das crianças e dos seus professores, principalmente professoras da educação infantil, revela esse mundo pleromatizado, mas ao longo da escolarização isso vai sumindo. Então as paredes, por exemplo, das escolas deixam de ser na educação fundamental e no ensino médio, e em particular no ensino superior, deixam de ser esses displays da atividade das pessoas. Mas isso não precisa ser assim. E embora, por exemplo, cartazes não sejam inovação nenhuma numa 5ª série, por exemplo, num 5º ano, eles podem ser, num curso universitário de psicologia cultural semiótica, uma coisa altamente abstrata, eles podem ser aqueles elementos que permitem que alunos universitários, jovens adultos, possam expressar criativamente conhecimentos sobre uma coisa tão abstrata e usar as paredes da instituição não apenas como elementos de controle, mas como displays materiais ou vitrines de conversação. Então, esses cartazes que a gente usa numa disciplina na universidade, de novo, embora não seja novidade, porque essas pessoas já passaram pelo 5º ano, mas a retomada disso, e principalmente a reconquista das paredes da universidade, são uma dessas inovações muito simples, que eu reputo algo como encapsular a inovação, coisas que a gente pode começar a fazer segunda-feira. Mas não precisa ser tão simples, a gente pode complexificar um pouquinho. No César, por exemplo, numa atividade de residência que fizemos, o César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, numa residência que fizemos para jovens programadores, nós pedimos que eles imprimissem o código que estavam realizando e colassem nas paredes, porque isso virava um instrumento de diálogo.
Então, isso é como a aula pode ser desfeita através de um conjunto de novas engenharias didáticas, essas muito simples, que podem ser realizadas de forma encapsulada daqui a pouco, segunda-feira. A segunda camada de inovação nessa arquitetura são as experiências. E como é que a gente, nesses mundos agora ornamentados, a gente coloca a experiência em primeiro lugar e as torna significativas, não só para os alunos, mas para os professores também. Naquela mesma disciplina de psicologia cultural semiótica que eu comentei ainda há pouco, a gente faz com que os grupos de alunos observem atividades sociais diversas, como pegar um ônibus, e consigam reconhecer nessas atividades os conceitos altamente abstratos de fronteira simbólica, armadilha semiótica, coisas absolutamente abstratas, mas que, porque são sobre a cultura e são sobre a atividade humana, naturalmente você consegue vê-los na parada de ônibus, por exemplo. Então, a atividade é ir ao mundo e capturar no mundo aqueles conceitos que em uma aula, baseada em monólogo apenas, seria tão somente definições. E não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, superar a aula como esse instrumento de construção de significado, através de experiências que possam fazer esses alunos ascender ao concreto, fazer do concreto a matéria mesmo do pensamento. Mas não precisa ser coisas tão simples, pode ser coisas muito sofisticadas, como a gente tem feito na Joy Street, uma empresa do Porto Digital, da qual eu sou sócio fundador, onde a gente desenvolveu toda uma Olimpíada de videogames que tematiza as competências e habilidades do Enem ou da Prova Brasil, inserindo nesses jogos diversão e diálogo em experiências que mudam completamente o arranjo social da escola. Vocês veem nessa foto aí o tipo de engajamento que raramente você consegue numa aula. São times de jovens crianças aliados aos seus professores para resolver desafios que fazem evoluir as competências desejadas pela escola. Então eu tenho agora não mais conteúdos, mas um olhar sobre competências inseridas em narrativas. Então a escola deixa de ser uma lista de coisas a serem feitas para ser uma atividade experiencial e imersiva, e altamente imersiva. Isso fez com que a gente repensasse o próprio DNA da escola para construir algo que a gente chama o D3NA, uma brincadeira com essa ideia de você reinventar a própria escola. Esse D3NA, o primeiro D é de diversão, então usando mecânicas clássicas de videogames e processos de gamificação para engajamento. Diálogo, porque todo o processo de aprendizagem ele é essencialmente dialógico. Uma estrutura de desafios com um feedback constante que faça com que as pessoas realmente saibam o que estão fazendo, ou seja, lhes dê senso de propósito, como todo videogame é capaz de realizar, inserido numa narrativa, tornando, portanto, a aprendizagem uma aventura e não apenas um dever. Então, esse é o D3NA que a gente tem construído. Lembrando, essa é a segunda camada das 4 cenários, experiências, mas isso a gente só consegue fazer se a gente construir relações entre as pessoas. E aí, a ideia da construção dessas relações, e obviamente todos já notaram que eu tenho usado filmes de sessão da tarde, basicamente, para ilustrar algumas dessas coisas, para mesmo engajar você em algo lúdico, que é menos a bola vermelha do TEDx e é mais uma atividade engajada como o cinema. Então, como é que a gente constrói, a partir de uma perspectiva de inovação e empreendedorismo, essa relação entre as pessoas? Na mesma Universidade Federal, a gente tem uma disciplina interdepartamental envolvendo ciência da computação, engenharia de software, design e psicologia, onde os alunos aprendem a estudar problemas da sociedade,
desenhar soluções para esses problemas e desenvolver ao longo de um semestre soluções físico-digitais que envolvem toda uma arquitetura de pesquisa, ideação e produção ao longo de um único semestre. Essa é a disciplina conhecida como projetão. Então a gente está engajando as pessoas, montando para elas um conjunto de relações que reformula toda aquela arquitetura, os 3 eixos tradicionais da universidade, ensino, pesquisa e extensão, fazendo da universidade agora um lugar de educação, com ênfase na construção de cenários de aprendizagem. A missão da escola não é ensinar, é a construção desses cenários de aprendizagem. Então a ênfase não é mais ensino, e sim educação. Pesquisa, mas com foco na inovação do futuro. E inovação voltada a servir a sociedade através da construção de práticas de empreendedorismo. Mas um empreendedorismo que pode empreender, por exemplo, a sala de aula. Pense na sala de aula, ela própria como uma espécie de startup, o professor como um empreendedor, os alunos, seus colaboradores, para desenvolver coisas, experiências e atingir metas conjuntamente. Então essa é a ideia de um autor italiano chamado Fughetta, mas que ela enfoca na reformulação de toda uma engenharia didática da escola à academia que a gente precisa ultimadamente realizar. Isso tudo chega na concepção de redes. Lugares, cenários, lugares enquanto cenários, experiências significativas, construção de relacionamento entre pessoas através de atividades que constroem redes ou ecossistemas de mudanças. Esse é o caso, por exemplo, do Porto Digital, hoje mais de 320 empresas, mais de 8 mil colaboradores, um faturamento bastante acentuado que deve chegar a 2 bilhões de reais esse ano, que é um ecossistema produtivo que traz a universidade para junto dos governos, para junto de problemas de mercados e capital empreendedor. Então, a ideia da construção de ecossistemas é dar escala àquelas experiências significativas feitas na própria universidade. Agora, a ideia de redes é também promover, dentro da própria escola de ensino básico, por exemplo, uma formação inovadora de professores, capaz de tornar o professor, de maneira hiperlocal, um autor de suas próprias práticas, não um replicador de práticas didáticas baseadas naquela aula falida sobre a qual conversamos no início. Então, esse é um outro cenário de aprendizagem para a formação que nós construímos junto com algumas pessoas de São Paulo, chamado LED, Laboratório de Experimentações Didáticas, onde a gente meio que replica a ideia de um Startup Weekend, mas só para educadores, e não para construir aplicativos, mas uma reengenharia didática da escola com práticas inovadoras para a sala de aula. A ideia de construir essas redes na escola de ensino básico, por exemplo, ou na academia, é também você poder reformular a centralidade do que é a educação. Fala-se muito na educação centrada no aluno. Isso tem um certo sentido, até agora, mas tem um passo adicional que a gente pode se aventurar a dar juntos, que é construir uma rede de relacionamentos dentro da escola, onde a educação passa a ser centrada na construção de vínculos professor-aluno. Então, isso trabalha uma questão muito importante da escola, que é o desengajamento, na verdade, o abandono afetivo e intelectual que crianças, jovens e professores vivenciam dentro da escola de ensino básico e para a qual a gente tem que dar conta. Então, mudar o seu olhar para uma construção de vínculos professor-aluno é uma dessas inovações que conectam novos cenários de aprendizagem com experiências significativas que são autoradas localmente dentro da própria escola,
Então, isso é muito importante, principalmente agora, onde a gente tem uma base nacional reformulada, que se não é perfeita, pode ser um instrumento de trazer transformação e inovação para dentro de uma reflexão acentuada sobre como a gente rearquiteta a sala de aula, com pessoas e a formação de redes e ecossistemas que traduzem aquelas pequenas inovações, um cartaz na parede que a gente faz de forma encapsulada a partir da semana que vem, para os professores da sala vizinha, os professores de toda a escola, as escolas de toda a rede. Então, a inovação ela tem essa característica principal de engajar em ecossistemas um conjunto de atores, sem os quais a inovação morre. Cenários, experiências, pessoas e redes. Agora, o que acontece se o palestrante sai da bola vermelha? E se? What if? Por que não? A inovação é uma prática de risco. As escolas, obviamente, são uma prática de manutenção também, e de permanência histórica, inclusive. Isso é absolutamente necessário, porque lidamos com pessoas que estão em desenvolvimento, em evolução, mas a inovação não vai acontecer se a gente também não tomar o risco de sair dessa zona que lhe foi designada. Muito obrigado.